Numa tarde agradável de outubro, no Missouri, um grupo de jovens, 10, 12 jovens, estavam reunidos quando, de repente, isso pela noite, um deles puxou um baralho e, nesse exato momento, uma moça ficou pálida, se levantou bruscamente e foi para um canto. Os outros jovens observaram aquela cena e perguntaram por que ela havia se levantado. Ela começou a chorar e eles não entendiam o motivo, queria que ela falasse, mas ela não queria contar o porquê, ficar emocionada, mas eles insistiram tanto que ela decidiu contar a sua triste e lamentável história. Mara Moore contou como a vida dela se tornou amarga por causa desse episódio. Vem comigo conhecer essa história. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao quadro Histórias Inspiradoras, onde contamos histórias que realmente trazem lições como a de hoje. Histórias que edificam, que nos alertam, nos animam, histórias de fé. Por isso eu convido você para se inscrever no nosso canal, compartilhar essas histórias maravilhosas e também deixar aí o seu like e o seu comentário. E agora vamos para a história de hoje, terríveis consequências de um vício pernicioso. Essa história foi contada pela própria jovem Mara Moore. Na verdade, Mara adquiriu esse nome, que significa amargo, pela amargura de sua vida. E ela contou para os jovens reunidos naquela sala, naquela noite, a seguinte história. Quando ela tinha 19 anos, vivia no lar muito feliz, rodeada ali por um pai amoroso, uma mãe muito dedicada, e ela tinha um irmão muito solícito. Sabe aquele irmão maravilhoso, afeiçoado à irmã? Pois é, e também eles tinham uma condição econômica muito boa. Resumindo, era uma família de fato feliz. E foi assim até o momento em que Mara se tornou a causa da desgraça da família. Gente, olha essa história. Isso precisa trazer realmente lição para a nossa vida. A gente precisa pensar muito antes de tomar uma atitude, antes de agir, antes de influenciar alguém, antes de tomar uma atitude que parece inofensiva, mas não é. Foi o que aconteceu aqui. Numa certa noite, dois parentes, eram primos, jovens, primos deles, de Mara e do irmão. Eles foram visitá-los, então passaram ali um período de agradável conversa e durante a noite surgiu um baralho, exatamente isso, um baralho. Os pais já haviam se recolhido e Mara com os dois primos começaram a jogar, porém precisavam de mais uma pessoa para completar 4, porque o jogo assim exigia. E então começaram a tentar convencer o irmão a participar. E Mara convidou o irmão, mas o irmão dela, ele tinha aversão ao jogo. E ele estava ali tentando compor um trecho musical, porque ele tinha a intenção de participar de um concurso. Mas os três precisavam de mais um companheiro para o jogo, então procuraram de todos os meios influenciar o irmão de Mara a participar. Mas sabe o que ele disse? Ele declarou, assim, de maneira muito convicta, que não achava certo, não achava lícito empregar o tempo em divertimento daquela espécie. E que esse tal de passatempo aí não era próprio para pessoas de bem. E ele não queria se viciar. E para tirar essas ideias deles, tentaram de tudo os três, mas não adiantou. Aí, gente, olha como que são as coisas, né? Por fim, como recurso extremo, Mara aproximou-se dele, abraçou o irmão e disse o seguinte, amoravelmente, que ela também era cristã e também desejava bem-aventurança, mas não considerava ruim um simples e inocente jogo só para distração. E disse ainda para ele que deixasse desses escrúpulos e viesse ajudar o grupo ali para completar, para que pudessem jogar. Aí por fim ela terminou dizendo, olha, você é demais
extremado em teus princípios. Finalmente, disse Mara, meu irmão se levantou devagar em direção à mesa, dizendo que não entendia nada de jogos. Bom, aí o grupo já, ficou contente. Não, a gente vai te ensinar, você vai aprender rápido. E por desgraça, de fato, o jovem aprendeu rapidinho. E olha, ele desenvolveu uma agudeza de espírito, uma habilidade, e ele não se cansava de estudar as cartas ali do baralho. Por fim, tão encantado ele estava que mesmo uma hora depois de terminado o jogo, ele continuava baralhando as cartas, jogando sozinho. E nós ficamos até assim, meio surpresos, porque ele tinha agora, uma ideia diferente do baralho, do jogo, enfim. Na manhã seguinte, olha o que aconteceu. O irmão procurou Mara desde cedo com baralho e convidou ela e os primos para jogar. Mas os parentes tiveram que voltar para casa em breve e levaram também o baralho que eles haviam trazido. Mas, meus amigos, a semente da má ação, porém, já tinha sido lançada. E naquela mesma noite, o seu irmão foi à cidade e voltou tarde, coisa que ele nunca tinha feito antes. Voltou de mau humor e quando foi perguntado, ele começou a se esquivar. E eles descobriram que ele tinha jogado. Na noite seguinte, para onde foi ele? Voltou à cidade. E assim nas outras noites, seguidamente, até que perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Ele perdeu muito dinheiro. Aí o que ele fez? Como faz o viciado num jogo ou em drogas? Procura dinheiro, não é mesmo? Aí ele foi atrás do pai pedindo mais dinheiro. E o pai deu para ele uma quantia, entregou. Mas também este dinheiro ele perdeu em breve e foi pedir mais dinheiro para o pai. Aí o pai agora exigiu informação do emprego desse dinheiro. Mas o irmão de Mara só respondeu assim com subterfúgios. Mas o pai deu uma pequena soma, mas fez ele ver que se não explicasse melhor não daria mais. Como nas vezes anteriores, esse último dinheirinho também em breve foi tragado pelo jogo. E o que ele fez? Claro, foi atrás do pai pedir mais. Só que o pai não quis dar, porque ele não estava revelando onde estava gastando aquele dinheiro e ele terminantemente negou. Não deu mais R$1 para ele. Aí ele ficou irritado, lógico, Como é que as pessoas que querem dinheiro para alimentar o vício ficam quando não recebem? Você conhece alguém assim? Que usa coisa, fuma, ou joga, ou bebe e não tem dinheiro, como elas ficam irritadas. Você conhece alguém assim? Deixa aí nos comentários. Pois é, mas ele não deixou de ir lá não. Ele foi atrás de novo naquela noite. Como de costume, tornou a cidade e dessa vez ele ficou uma semana fora de casa. Olha que desgosto para a família, que desgosto. E durante esse tempo todo aí, a mãe, pobre mãe, quase não se alimentava, nem dormia mais. E ao trazerem um dia o irmão de Mara em completo estado de embriaguez, a mãe, dominada pela dor, ficou doente. Gente, poucos dias depois, a sua mãe faleceu, minada de desgostos. Aí a família ficou esperando, o pai, a irmã, que esse triste fato colaborasse para que o irmão, o jovem, parasse com aquela vida de jogo. Mas durou muito pouco, viu? Ele continuou a jogar e a beber como antes. Ele chegou a ficar em delírio. Pois é. O delírio se apossou dele. Que triste, Muito triste mesmo, muito lamentável. E com toda essa situação, com toda essa vida do filho, o pai já estava angustiado demais. Imagina, eu não sei se você já teve algum problema assim na família ou conhece alguém que a família faz de tudo para restaurar, restabelecer
um ente querido que está arruinado por algum vício terrível. Gente, isso não é fácil, existe. Nesse caso aqui era jogo, mas olha quantos outros vícios, não é verdade? E a família sofre muito. E o pai deste jovem também morreu em breve. Ele ficou muito doente, era muito desgosto, e ele não aguentou. O pai faleceu em pouco tempo. Mara, contando aos jovens essa história, ela disse o seguinte: eu fiquei sozinha com meu desgraçado irmão. Como eu desejei morrer também, disse ela. Mas Deus parecia desejar que eu visse o resultado, o final da minha obra, a minha má obra, pela qual eu lançara desgraça a toda a minha família. E assim fui obrigada a ficar para colher os frutos de minha negra ação. Que palavras, né? Quando a pessoa reconhece o mal que ela fez. Parecia tão inocente influenciar o irmão, é só um jogo, é uma distração. E ele tinha aversão a jogo. É isso que a gente precisa entender. Como você vai colocar no mau caminho alguém que abomina aquele tipo de coisa e você quer trazer a pessoa para a prática daquilo que ela não gosta. Aí, de repente, você influenciou, ela aceitou e desenvolveu gosto por aquilo. Essa história nos traz um alerta quanto a isso. Precisamos vigiar, porque Deus abomina certas práticas e nós não devemos nos envolver com elas e nem influenciar outras pessoas. O resultado disso tudo, já conto para você. Mara, por 1000 meios, procurou influenciar o irmão para o caminho do bem, mas tudo sem resultado, e ela orava por ele. Que angústia, né? Passou essa jovem. Assim foi que, não tendo mais diante de si o pai para lhe opor obstáculos, em breve o irmão precipitou-se por completo na ruína. Gente, o jovem se arruinou completamente. Poucas semanas depois dela ter acompanhado aí o enterro do pai, trouxeram o irmão dela em delírio e por alguns dias de angústia morreu afinal o pobre rapaz. Oh, meu Deus, disse Mara, para que nasci eu? Por que não morri também? Que castigo não me estará reservado em toda a eternidade, visto ter eu, com meus argumentos, precipitado ao abismo o meu pobre irmão, aquele jovem tão belo e inteligente. Assim ela terminou a história dela para aqueles jovens, dizendo que por isso ela resolveu adotar um nome que caracteriza o estado do coração dela, Mara. Sabe, as pessoas que estavam ali ouvindo a história de Mara Mor, as moças estavam soluçando e até parte dos homens se mostravam comovidos em extremo com o relato da história de Mara. O baralho, por encanto, desapareceu da mesa e em seguida aquelas pessoas fizeram promessas, votos naquela noite para que cada um dos presentes contribuísse na medida de suas forças para o desaparecimento do jogo na sociedade. Esse é o relato daquela triste história, terríveis consequências de um vício pernicioso, terríveis mesmo, foi para essa jovem. Ficou sozinha, perdeu tudo por influenciar o seu irmão tão nobre, um rapaz tão inteligente, por influenciá-lo ao jogo por distração. E ele se viciou, se arruinou, a família foi aniquilada e ela sobrou com a sua amargura. Que essa história traga realmente lições preciosas para a nossa vida. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Não deixe de se inscrever, deixar o seu comentário, o seu like e principalmente compartilhe essa história com todos os seus contatos, ok? A gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua linda família.